pessoal! Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Nós iremos abordar a disciplina FHTM, Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social, com o recorte à gênese do serviço social no Brasil, início do século XX, entre as décadas de 20 e 30. Eu me chamo Fabrício Coelho, sou assistente social e mentora do projeto Serviço Social em Questão. Vem comigo e vamos adentrar nessa revisão da história do serviço social. Primeiramente, eu gostaria de falar que de forma alguma este vídeo terá a pretensão de esgotar o assunto proposto, mas sim elencar os principais pontos, fazer uma análise, uma reflexão e uma revisão acerca da gênese do surgimento do serviço social no Brasil. Compreender os fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social é entender e contextualizar a história da profissão, não somente pelos fatos e acontecimentos históricos, mas associar estes fatos às teorias e às metodologias que influenciaram o serviço social no decorrer de sua história. O professor Carlos Montanho, em seu livro A Natureza do Serviço Social, ele irá elencar duas teses fundantes sobre a origem do serviço social. A primeira tese é a endogenista. Essa terá por base que o serviço social, enquanto profissão, será uma evolução da ajuda, da caridade e da filantropia. Ela não reconhece o processo histórico da profissão e não analisa de forma crítica. A segunda tese é a tese histórico-crítica. Essa terá por base o produto da síntese das projeções econômicas e políticas que gerenciam o processo histórico no enfrentamento da questão social através das políticas públicas. Essa sim faz o reconhecimento histórico e irá analisar de forma crítica. Mas, Fabrini, como é que surge então o serviço social? O serviço social irá surgir na década de 30 para atender uma determinada necessidade de respostas às expressões da questão social que surgem com o capitalismo monopolista. Vamos contextualizar isso. No século XIX, a economia brasileira era pautada na agricultura, na mão de obra escrava, em grandes latifúndios, na agroexportação. No início do século XX, com a Revolução Industrial e o processo de urbanização, consequentemente, com o surgimento do capitalismo concorrencial e posteriormente o capitalismo monopolista, as expressões da questão social se intensificaram e complexizaram, precisando de respostas, fazendo com que os proletariados exigissem melhores condições de trabalho. Mas o que é a questão social? A questão social, segundo a Yamamoto, é o conjunto de desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais que surgem com a sociedade capitalista. Também entendemos por questão social o que nos faz pensar em pauperismo. Pauperismo nós igualamos à Lei Geral de Acumulação Capitalista. Isto Marx irá descrever em seu livro O Capital, volume 1, sobre a Lei Geral de Acumulação Capitalista, no qual
ele irá descrever que a essência do capitalismo é a produção de lucro e de riqueza. Mas, no entanto, essa riqueza, ela não é socializada, ela é apropriada por quem detém os meios de produção. Então, na mesma proporção que ela gera riqueza, ela gera pobreza. E essa contradição, ela é inerente ao capitalismo. Neto irá dizer que existia pobreza nas sociedades pré-capitalistas, mas, no entanto, era uma pobreza pela escassez ou pelo baixo desenvolvimento das forças produtivas. Já com o capitalismo, se avançou na tecnologia das forças produtivas, mas, no entanto, essa riqueza ela não era socializada, gerando então a as expressões da questão social e também o pauperismo. Então, para dar respostas às expressões da questão social, articula-se a Igreja Católica, o Estado e o mercado para atender às expressões da questão social que na época era entendida como problemas sociais que foram gerados com a Revolução Industrial e surgimento do capitalismo monopolista. Claro que neste vídeo nós iremos se deter um pouquinho mais para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica também ela foi responsável pela formação e pela intervenção do serviço social no início do século XX. E posteriormente foi influenciadora até meados mais ou menos dos anos 50. Então, a Igreja Católica, na Idade Média, ela já não tinha mais o mesmo poder e hegemonia que ela tinha na Idade Média. Ela queria retroceder, reconquistar o seu poder de ascensão. Então, por isso, ela era contrária às ideias liberais e também aos pensamentos comunistas e socialistas, porque ela queria retroceder, ela queria manter o seu padrão, o seu poder. Então, a Igreja Católica, ela irá fazer o que chamamos de reação católica. Ela vai reagir a todos os conceitos da modernidade. Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar a ação católica. A ação católica terá por objetivo recristianizar a sociedade, reajustar condutas, adequar comportamentos. Então, através dessas ações de cunho assistencial, com as encíclicas papais Rerum Novarum, 40º ano, que irá fundamentar essas ações de cunho social. Então, a Igreja começa o seu laicato, a sua militância, a fim de recristianizar a sociedade e voltar à sua hegemonia. Então, essas são as protoformas do serviço social. Em 1932 será criado o CEAS, o Centro de Estudos da Ação Católica, vinculado à Igreja Católica, né? E ele que será responsável em 1936 pela primeira escola de serviço social no Brasil, que foi no estado de São Paulo e posteriormente em outros estados do Brasil. Então, a Igreja Católica, ela será responsável pela formação e intervenção do serviço social, e essa intervenção era vinculada ao pensamento franco-belga, ao pensamento humanista conservador, também à filosofia tomista e neotomista de São Tomás de Aquino, e a metafísica. Não era científico, não tinha
comprovação concreta, científica, era mais abstrato e uma ação entre razão e a fé, né? Ela não tinha concretude através de uma teoria social, mas sim através do dogma e doutrina da Igreja. Então, o serviço social ele irá se caracterizar por uma postura caritativa de filantropia que visava o ajustamento de conduta dos indivíduos e também a imagem e semelhança de Deus. Então, essa foi a contribuição sobre este assunto. No próximo vídeo, nós também iremos ver a primeira teoria social que influencia o agir profissional. Para fazer esse vídeo, eu me embasei em 2 livros clássicos e fundamentais que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro é Serviço Social e Filosofia, das Origens a Araxá, de Antônio de Aguiar. É um livro de fácil leitura e também de compreensão bem acessível, é muito bom. E o livro, nossa, clássico, e que não é só importante para a gênese do serviço social, mas também para a interlocução com a teoria social crítica, que é Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, da Marilde Yamamoto e Raul de Carvalho, também da editora Cortez. É um livro muito bom e fundamental. Então, para encerrar, eu vou dizer uma frase que o processo ele pode ser lento, mas desistir não o acelera e não o torna mais rápido. Então, que nós buscamos sempre o conhecimento e o aperfeiçoamento das nossas posturas e condutas profissionais, sempre buscando evoluir e aprender. Então, um grande beijo, tchau, tchau. Espero que vocês todos tenham gostado. Quem gostou, já curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no nosso canal. Um grande beijo, até mais, tchau, tchau.